Olá, família! Mais uma semana e nós continuamos juntos, sempre juntos. E a minha oração também continua sendo para que Deus derrame do amor dele sobre você, seu lar, sua família. Continuaremos juntos. Alguns avisos. Como você já sabe, amanhã estarei na sala de reflexão às 19h30. Você já sabe também como funciona. Colocarei o endereço da sala nos 2 grupos oficiais da igreja e você pode entrar para conversarmos sobre as 2 mensagens de hoje. Esta e a da noite, que estaremos juntos novamente às 17 horas na nossa sede, online e ao vivo. Ou seja, se você não puder vir, você pode participar online. Também conferir que na próxima quinta-feira, às 20 horas, teremos nosso grupo de estudo e oração, também online. Online também estaremos voltando no sábado com as nossas reuniões da juventude. Então, sábado, às 19 horas, você que é jovem, estaremos juntos novamente. Aniversariantes da semana. Leia no dia 18, no dia 19 Margarete, que está em Guajará-Mirim, juntamente com Jonas e seus filhinhos, mas continua no nosso coração. Então, estaremos juntos também no aniversário de Margarete. No dia 21, a irmã Angelita. Então, 18, Leia, 19, Margarete, e no dia 21, irmã Angelita. A minha oração para vocês 3 é que o Senhor coloque sempre, palavra ponderada, cheia de poder e temperada, para que Deus continue abençoando vidas através das palavras dele em vocês. Parabéns, Leia, Margarete e irmã Angelita. Enfim, estamos dando continuidade ao nosso processo, falando sempre sobre graça. Vamos ver Colossenses capítulo 2, os versos 8 e 9 hoje. Colossenses 2, 8 e 9. A Bíblia diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós estamos sempre falando sobre graça, é o tema desse ano. Semana passada eu falei sobre a graça que alimenta a vida, a graça que alimenta a vida, baseada em João capítulo 6, os versos 66 a 69. Falei que o Evangelho é a mensagem que escandaliza, que perturba. Falei que viver o Evangelho é unir-se ao Verbo que se fez carne e que muitos convivem com o Evangelho, mas não estão no Evangelho. Percebemos também a consciência do Evangelho na vida, ou a consciência do Evangelho à vida eterna. Nesse sentido, eu quero dar continuidade nessa semana fazendo um questionamento, ou trazendo um questionamento para você. Pergunto: habitar em Cristo ou nas tradições humanas? E aí veremos essa mensagem em 2 partes, como sempre tenho feito. Talvez você diga, mas é lógico, já tem uma resposta. No entanto, percebemos na prática algo diferente. Então, quando o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Quando eu lembro, ou quando eu vejo esse verso, eu sempre lembro do trabalho feito em laboratório diante do curso de psicologia, né? O exercício que a gente chama de caixa de Skinner. Por isso, eu entendo que um dos primeiros ensinamentos desse texto para mim, para você, é entre a gaiola e a liberdade. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Essa palavra escravize
vem de uma palavra no grego que quer dizer levar como despojo. Como se alguém envolvido numa guerra, vencendo essa guerra, saqueasse o vencido e levando-o como estrago. Nesse sentido, é como se alguém estivesse lhe saqueando, levando você cativo, lhe corrompendo e estragando. Como falei, um dos pensamentos que vem à minha mente quando eu falo sobre esse texto é a caixa de Skinner. Ou mesmo exemplo sobre o cão de Pavlov. Você pode pesquisar na internet, no YouTube, exatamente assim, caixa de Skinner, o cão de Pavlov. Ou um ou outro. É um exercício de modelagem com condicionamento operante, onde nós levamos o ratinho a acionar uma alavanca para beber água. Colocamos um ratinho abstinente de água ou alimento, 72 horas, e quando ele entra na gaiola, né, a primeira coisa que ele faz é tentar, vamos usar o exemplo da água, beber água. Então ele chega perto do bebedouro e do lado do bebedouro tem uma barra, uma hastezinha, né? E aí toda vez que ele se aproxima da haste ou da barra, a gente dá um toque. Então ele associa o toque à aproximação. E com o tempo a gente vai levando ele a movimentar a barra para sair água. Então ele chega perto da barra, a gente dá um toque e libera o bebedouro. Chega perto da barra, dá um toque e libera o bebedouro. E daqui a pouco ele entenderá, associará que tocando na barra terá água. Um tempo depois, talvez 70, 80 ou 100 toques na barra e consequente barulho ou sino tocado, ele consegue tocar na barra, ele consegue associar o tocar na barra com beber água ou liberar o bebedouro. E aí ele já está meio que domesticado a fazer isso. Eu vejo muitos irmãos fazendo assim. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 20, diz: de fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Eu vejo muitos pensando que estão adorando a Deus e simplesmente participando de exercícios de condicionamento operante. Essa questão de autoridade, eu tenho autoridade sobre você, Deus me deu autoridade sobre você, né, faz a pessoa acreditar que essa autoridade é realmente dada por Deus e manipula a vida do outro e simplesmente premia o outro. Essa premiação pode ser de várias formas. Premia o outro para que o outro continue ali nas garras da dominação. Muitos são presos pelos copos d'água ou copos com água, muitos são presos por perfumes, muitos são presos por palavras e são premiados, vão sendo premiados com o tempo e achando que estão seguindo ao Senhor, mas estão presos, escravizados, estragados, saqueados, corrompidos por tradições humanas, por ensinamentos humanos, pensando que está livre, mas a realidade está dentro de uma gaiola. O mesmo apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, nos versos 8 e 9, ele diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Você desce um pouquinho mais e no verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles.
Nesse sentido, muitos presos na gaiola dos ensinamentos humanos, dos costumes humanos, das doutrinas humanas, das tradições humanas. Vejam, o apóstolo Paulo, ele não está falando mal das tradições, mas ele está combatendo as tradições humanas. Muitos de nós estamos presos nelas. Muitos de nós não sabemos o que é liberdade. Muitos não sabemos nos deixar guiar pelo Espírito. Sempre desejamos ou sempre precisamos de alguém para perguntarmos o que precisamos fazer. O que fazer no trabalho para o Senhor, o que fazer em relação a culto, o que fazer como eu posso me entregar a Deus, sempre procurando os supostos guias para saber daquilo que o próprio Espírito Santo indica. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Vejam, quando a gente fala sobre filosofias, a gente fala de repente de pessoas que gostariam de ser amigas de pensamentos, de filosofias, de ensinamentos. Então, pessoas que, porque querem aprender mais, se deixam levar por vãs e enganosos ensinamentos. Eles se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. A palavra mundo aqui é cosmos, né? Palavra tanto usado para mundo no sistema atual que conhecemos, como para cosméticos. É a palavra que traz a função de imagem, de embelezamento. Nesse sentido, também como sistema, apresenta sempre o caminho a ser seguido. Mas preste atenção, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que esse caminho não é o caminho de Cristo, porque esses ensinamentos vêm de fundamentos nas tradições humanas e nos princípios elementares deste século, deste sistema. Eu quero trazer um exemplo, texto longo, está em Mateus capítulo 15, nos versos 1 a 20, nós, por causa do tempo, não vamos lê-lo todo. Esse mesmo texto está em Marcos capítulo 7, nos versos 1 a 23. Mas nós vamos ver Mateus 15, 1 a 20. E Jesus Cristo é interpelado por alguns fariseus e mestres da lei. Por quê? No verso 2 você já percebe. Os fariseus questionam a ele, os mestres da lei questionam a ele. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Não lavam as mãos antes de comer. E aí, Jesus responde claramente para eles que eles transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição humana. Você pode ler os versículos 3 a 6, né, quando Jesus deixa claro, né, que honrar pai e mãe não é bem o que eles fazem. E aqui fundamentado está o amor. É o amor que está por trás do texto no verso 3 ao verso 6. Nesse sentido, no verso 7, Jesus Cristo diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus cita Isaías 29:13. Em vão me adoram, diz o Senhor. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chama a multidão para junto de si e continua explicando. Aí ele fala claramente, né, sobre a questão de usar o copo. Jesus chama a multidão para junto de si e diz, verso 10, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro,
mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Os discípulos se aproximaram e não entenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer e questionam. Pedro, no verso 15, pede-lhe para que explique a parábola. Será que vocês, verso 16, será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Perceba que Jesus Cristo está falando aqui do Espírito. Quando ele fala sobre alimento que entra pela boca e vai ao estômago e depois é expelido, ele fala do corpo. Mas quando ele fala de palavras que saem do coração, ele está falando do Espírito. Vou repetir o verso 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam um homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Ele está falando de ação espiritual, da essência humana. O que torna o homem puro é o que sai do coração. Lembram? Mateus capítulo 6, verso 21. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O Senhor também vai falar que a boca fala do que o coração pensa ou do que está cheio o coração. Nesse sentido, Mateus capítulo 15, no verso 6, a fala é clara. Alguns de nós talvez digam assim: o Senhor aceita, pois é de coração. Eu posso até estar agindo errado, mas o Senhor vai aceitar porque é de coração. Irmãos, irmãs, o que vem do coração vem do Espírito Santo. Quando a gente age com o coração ligado no Espírito Santo, não há erro. E aí no verso 6, a gente está em Mateus capítulo 15, no verso 6, eu repito, o Senhor diz assim: assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Nesse sentido, precisamos tentar compreender claramente que ou a gente está na gaiola ou na liberdade. Ou a gente simplesmente vive as tradições humanas ou vive o direcionamento do Espírito de Deus. Não dá para seguir a dois senhores, não tem condições. E aí vem um segundo ensinamento, que é um questionamento. Como é que se comporta Deus diante dos mandamentos e tradições humanas? Eu quero trazer 3 textos, basicamente 2, porque nós não podemos demorar muito, mas um eu citarei. Vejam o texto. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Como é que Deus recebe a adoração do povo que não é liderada por si, mas em tradições humanas? Vamos para Isaías capítulo 58, nos versos 1 a 7. Eu convido você para ler o capítulo todo de Isaías, porque o capítulo todo se refere a esse assunto. Isaías 58, ele diz ao profeta Isaías: grite em alta voz, não se contenha. Fale alto como se estivesse tocando trombeta. Anuncie a rebelião do meu povo para o próprio povo. Eles me procuram
parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. E vejam que o povo acha que está acertando realmente. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. E aí, Deus apresenta a queixa do povo. Por que jejuamos e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Então perceba que aqui Deus vê o povo de Israel dessa forma. Parece ter um bom coração, parece entender a vontade de Deus, parece querer saber os caminhos do Senhor. Jejuam, mas jejuam para barganhar com Deus, mesmo possivelmente não sabendo que seja para barganhar. O texto demonstra isso claramente. A fala de Deus vai contundente. Ele diz assim: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Veja a questão aqui. É um povo que está bem na assembleia, no culto, praticando o jejum, mas trocam socos, né, como disputas, tentando alcançar os seus interesses próprios. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. É um povo ansioso, um povo que não espera a vontade de Deus. Verso 5. O Senhor começa a dizer como deve ser esse jejum. Será esse o jejum que eu escolhi e que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? E aí o Senhor começa a dizer o que deve ser o jejum. O jejum que desejo não é este. Veja, em contrapartida, a prática sempre presente na cultura da religiosidade judaica, o jejum é confrontado pela vontade do Senhor. O Senhor está dizendo: vocês jejumam pela aparência, mas não é o objetivo de vocês me adorarem. E aí o Senhor diz a partir do verso 6, o jejum que desejo não é este, : Ele começa a explicar. Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? E aí ele vai dizendo, vocês vão caminhar como se estivesse caminhando ao meio-dia. Tudo muito claro, tudo muito bem visto. Como se dissesse, vocês serão abençoados. Eu convido você a continuar lendo esse texto para você perceber o que Deus diz que é jejum para o povo. E olha, palavra por trás do texto do discurso de Deus. Amor. Amor. Nesse sentido, precisamos perceber isso. Eu estou falando do jejum atual também. Você jejua para quê? E se jejua com objetivo específico, como é que anda seu comportamento diante de Deus? Se você caminhar no Isaías, ou no capítulo de Isaías 58, você vai perceber que pode ser que Deus não esteja aceitando o seu jejum. Se a gente volta para Isaías capítulo 1, nos versos 11 a 18, Deus é taxativo nisso também. Para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Questiona o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiro e de gordura de novilhos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilho, de cordeiro e de bodes.
Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios, diz o Senhor? Parem de trazer ofertas inúteis, diz o Senhor. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Ele continua. Verso 13. Veja, a gente está em Isaías capítulo 1, versos 11 a 18. Verso 13. Parem de trazer ofertas inúteis. Verso 14. Suas festas de lua nova e suas festas fixas eu as odeio, diz o Senhor. Seus cultos eu rejeito, odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Verso 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei, diz o Senhor. As suas mãos estão cheias de sangue, diz o Senhor. Por trás dessa mensagem está a falta de amor do povo de Israel. Eu não aceitarei as orações de vocês, eu odeio as festas de vocês, eu não suporto mais o sacrifício de vocês. Aí no verso 16, Deus diz ao povo, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, preste atenção. Aprendam a fazer o bem. Essa fala está no Antigo Pacto, ou o que a gente chama de Antigo Testamento, mas é o Evangelho sendo lido. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Não parece mensagem de Evangelho? Não parece Jesus Cristo falando? Não parece o apóstolo Tiago citando a verdadeira religião? Eu quero, antes de trazer a conclusão, trazer Amós, capítulo 5, nos versos 18 a 24, nós temos muitos textos parecidos no Antigo Testamento. E eu estou trazendo o Antigo porque o apóstolo Paulo está falando à igreja em Colossenses, aliás, a igreja em Colosso, falando dos pretendentes a apostolados e dos falsos apóstolos que ensinavam o povo da igreja a manter as tradições religiosas, cerimoniais, humanas, seculares, de mundo, sistema atual também. Amós, capítulo 5, nos versos 18 a 24. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dias de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Isso lembra Mateus capítulo 24, Jesus falando. Verso 20, Amós 5, 20. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. Olha o 21, Jesus repetindo, aliás, Deus repetindo através do profeta, o que disse em Isaías agora diz em Amós. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Amós 5, 18 a 24. Eu não aceito o culto de vocês, diz o Senhor, se vocês não amarem, se vocês não defenderem o oprimido, se vocês não levantarem a voz contra aqueles que exploram, que saqueiam, que maltratam o oprimido, se vocês não ajudarem
o órfão e a viúva, se vocês deixarem do lado o mais necessitado, se vocês disserem vai em paz porque eu não tenho o que dar para você, eu odeio as festas de vocês, diz o Senhor. E aí o Senhor diz, eu prefiro que vocês afastem de mim o som das músicas de vocês. Músicas atualmente ensimesmadas, que só falam do eu. E até no momento que se diz estar adorando ao Senhor, se está adorando ao Senhor porque o Senhor está agradando o eu, o ego. Poucas músicas hoje nós temos letras que realmente adoram o Senhor em sua majestade, sempre afagando o ego. As mensagens sempre são para agradar a quem está ouvindo. Eu não diria sempre, vamos tirar o sempre, né? Será injusto. Quase sempre. Quase sempre. Letras de músicas, mensagens, sempre para agradar a ser humano. Sempre. Eu não quero ouvir os instrumentos de vocês, diz o Senhor. Em vez disso, porque vocês não são retos? Por que vocês não abraçam a justiça? Por que vocês não vivem o amor? Eu quero concluir, porque mais tarde eu trago a segunda parte desse texto, né? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 9. Mas eu quero concluir. Salmo 51, nos versos 16 e 17, o salmista diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão eu os traria. Veja a consciência pessoal do salmista. Verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Tentar barganhar com Deus é problema, porque de Deus não se zomba. E mesmo que seja sem querer, tentar barganhar com Deus é não entender o que o Espírito Santo tem a fazer na sua vida, tem a dizer para você, porque veja Romanos 12, verso 1. Se você olha Salmo 51, nos versos 16 e 17, é o que está em Romanos 12, verso 1. O apóstolo Paulo diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Sacrifício, se entregue em amor, em justiça. Se entregue, ame, perdoe, defenda o mais necessitado, busque ajudar quem precisa, ajude o órfão e a viúva. Se separe das coisas vis desse mundo que só traz ensinamentos humanos e tradições humanas para nos enganar, para nos saquear, para nos deixar corrompidos, defeituosos. Muitos de nós caminhamos para o inferno achando que estamos adorando ao Senhor. Infelizmente. Esse sacrifício, ele é culto. E culto é serviço. Culto não é reunião para cantar. Reunião para cantar é comunhão com os irmãos em adoração ao Senhor. Também é culto, Emilson? Também. Mas se você canta, sai e não serve ao Senhor, que tipo de culto, que tipo de sacrifício você está entregando ao Senhor? Precisamos refletir muito sobre isso, irmãos, porque esse culto ele é racional, ele é reflexivo e ele reflete. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, ela não volta vazia, é clara para nós, e como diz o escritor de Hebreus, ela entra dilacerando e nos fazendo refletir. Ela nos conhece.
Ela sabe da intenção, das intenções do nosso coração. Ela nos divide claramente. Ela nos identifica. E minha oração é que nós estejamos identificados contigo, Senhor. Sejamos sempre identificados por ti e contigo. Que o Senhor passeie por esse país tão necessitado, tão explorado, tão corrompido, que o Senhor acorde a sua igreja para fazer o real papel, para exercer o real papel, que não é político partidário, mas politicamente trabalhando, ajudando o mais necessitado, olhando para o órfão, para a viúva, para aquele que necessita, percebendo quem precisa de roupa, comida, de um lugar para dormir, enfim, propagando a palavra através da própria vida. Que o Senhor traga paz aos corações e que sejamos realmente corações pacificados para pacificarmos. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. A minha oração para você é que você esteja cheia do amor do Senhor e que esse amor transborde para outras vidas, restaurando-as, ministrando para elas sempre o amor, a graça, a unção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus te abençoe.